Amém. 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 Vamos no primeiro slide lá? Eu vou de novo assim, porque a gente tentou o cabo, também não deu. Semana que vem eu acho que a gente consegue funcionar completo. Vamos ver se a gente consegue ser completo. Essa é a foto que eu coloquei, vai estar sempre com a gente, hein? É a foto que eu, orando, entendi melhor que Gustavo, que nós vamos ver esse tempo todo aí, embaixo das suas asas. O pastor Robério! Ô, meu jovem! You are very welcome! Ué, maravilha! Então, é uma promessa de proteção, né? Obediência é algo que a gente vai ver aqui durante esse tempo todo, e é uma promessa de proteção. Estar debaixo da autoridade de Deus é, no mínimo, estar protegido, independentemente do que a gente possa entender a respeito do nosso racional, né? Nossa humanidade, é uma promessa de proteção. E dando continuidade ao que nós já vimos antes, né? Submissão à autoridade, ela traz bênção, além de proteção. Eu coloquei e eu até reforcei aí as vezes para a gente entender bem isso, porque por mais que algumas vezes as coisas pareçam para nós pouco razoáveis ou mais difíceis, a obediência ainda assim traz bênção. Por mais que a gente não veja na autoridade ou na pessoa que está com a autoridade naquilo que nós estamos inseridos, por mais que a gente não veja o proveito daquilo, obedecer traz bênção. Mesmo quando essa autoridade não é a autoridade com quem nós concordamos que seja a autoridade, tá? A autoridade não se baseia nisso, nós vamos hoje dar uma caminhada nisso. E nós já começamos a entender também que essa tarefa não é uma coisa simples, como parece à primeira vista. A gente acha que obedecer é uma coisa bem tranquila, bem fácil, mas não é assim que funciona. Se a gente fizer uma autoanálise, e não precisa ir muito longe nessa autoanálise, nós vamos perceber que em quase tudo que nós fazemos tem o nosso dedinho. E essa coisa da obediência, ela não está condicionada, como eu disse agora há pouco, à minha concordância. Porque concordância não é obediência. Não é necessário que eu concorde para que a ordem dada seja executada. Eu falei do pastoreio na semana passada, e é mais ou menos isso. Não, é exatamente isso. Algumas pessoas são concordantes, não são obedientes. Quando elas estão de acordo com aquilo que foi ministrado, quando estão de acordo com aquilo que foi ordenado, com aquilo que foi determinado, elas executam. Quando não, elas dão um jeito, retocam e pronto. E existem maneiras veladas de a gente fazer isso. Porque, veja bem, uma ordem, ela vem acompanhada de determinações, de como ela deve ser executada, de como a tarefa deve ser executada. E a gente pode fazer exatamente do jeito que foi ordenado, ou do jeito que a gente entende que seria melhor. Não é incomum que a gente receba uma determinação, isso falando corporativamente, né? Quase todos aqui trabalham em algum lugar, em alguma função, exercem alguma função, e a gente recebe algo a ser cumprido, uma ordem, uma determinação a ser cumprida, e a gente, ao invés de fazer exatamente como foi proposto, a gente faz do nosso jeitinho, né? Aí eu coloquei em comparação a administração oriental e ocidental, né? Ou seja, a oriental, aquela da parte de Deus, como eu já disse, a gente ouve e reconhece a voz daquele que dá o comando e o segue, independentemente de parecer aquilo razoável ou não. A oriental não. Como cada um age do seu jeito, cada um tem sua forma de fazer, de interpretar, de entender, de achar algo ruim, aí quem comanda, ao invés de ir à frente, acaba indo atrás, do lado, puxando, arrastando e acompanhando, e dando um jeito de todo mundo andar, mesmo que alguns resistam. E o que nós precisamos entender é que no reino as coisas não vão no empurrão.
não vão do jeito que a gente gostaria, ou no ritmo que a gente gostaria que fosse. Nós vamos no ritmo daquele que determina, daquele que comanda. Eu não sei se vocês já viram, nas Olimpíadas passa, e a gente acaba, eu não sou remador, e nem conheço muito essa coisa de barco. Mas as Olimpíadas têm diversas modalidades de remo, aqueles barcos a remo, que competem nas raias. E tem uma modalidade que chama 4 com patrão. O patrão nada mais é do que o sujeito vai sentadinho lá na frente do barco, né? Aquele single skiff, que é aquele barco fininho, com os remos. Tem 4 caras remando e um cara que está só peso morto lá na frente do barco. Claro que ele tem um leme nos pés, né? Ele está vendo de trás a direção do barco, e ele vai mantendo o barco na reta. Mas aquele cara, ele é praticamente um peso morto, que além de mexer no leme, tudo o que ele faz é dizer, vamos, 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 agora, já, mais, rápido. Só que se esse cara não fizer isso, e ele não olhar e coordenar para onde vai, os caras vão ficar remando, por exemplo, ao redor do negócio, ou vão fazer um zigue-zague, e o mínimo de desvio que o barco tem, ele perde essa velocidade de alcance, e perde a prova. Não adianta o remador falar, agora que eu estou cansado, você está gritando, vai. Não. Tem que andar no ritmo do sujeito e na direção que ele propõe. Da mesma forma, com Deus nós caminhamos assim. Ele propõe para nós um ritmo e Ele propõe para nós uma direção. Nós podemos obedecer segundo esse ritmo, segundo esse tempo, segundo essa determinação e segundo essa direção, ou fazer do nosso jeito. Só que alguns acham que escutam especialmente a voz de Deus no detrimento de outros. E nós vamos desmistificar isso, porque nós vamos hoje concluir a nossa introdução entendendo que Deus não age, veja bem o que eu vou dizer para você, Deus não age apartado da sua autoridade delegada. Se Ele estabeleceu liderança, se Ele estabeleceu autoridade delegada, se Ele estabeleceu pessoas em posição de autoridade, é para que Ele expresse a autoridade dele através dessas pessoas, por mais estranho que pareça para nós. E aliás, eu concordo que naturalmente sempre parece estranho. Então o nosso entendimento de reino, como eu disse, ele é incompleto, ele é distorcido. No reino, ninguém discute as ordens do reino. Antigamente, séculos passados, na Inglaterra, quem já esteve, tem lá a Tower Bridge, que é a ponte da decapitação. As pessoas que desafiavam as ordens do rei eram simplesmente decapitadas na ponte, no alto da ponte. Puf, perdiam a cabecinha. Então, as determinações do rei, elas vêm e têm que ser obedecidas exatamente como elas foram determinadas. Não tem, eu acho que eu concordo. Não sei se é assim com vocês, mas muitas vezes alguém propõe algo, né? Alguém da pessoa de autoridade propõe algo, eu falo isso na nossa vida de forma geral, propõe algo e a gente para pensar, deixa eu refletir se isso é razoável, se isso faz sentido, deixa eu ver se isso é execuível, se isso traz realmente, tem potencial, traz potencial. Você já não sentiu assim? Quem já não sentiu assim aqui? Não? Eu estou pensando em falar para vocês assim, o que acontece comigo, não sei se acontece com vocês igual, mas eu imagino que seja assim, porque na maioria das vezes a gente quer passar pela nossa peneira, pelo nosso filtro, de saber se o negócio vai bem, ou se o negócio vai mal, segundo a ordem que foi dada, e segundo a minha interpretação dessa ordem. Eu não posso entender que existe alguém pensando diferente do que eu penso. Eu não posso entender que mesmo que eu não compreenda o tempo e o modo, a coisa pode acontecer e dar certo. E em relação a Deus, eu não sei você, mas eu tenho conflitos diários com relação ao tempo e o modo dele. Diários. Porque nas situações mais difíceis, nas mais complicadas, você não vai bancar aqui o espirituoso. Isso, o espirituoso. Esse é um ótimo termo. Esse é o termo mesmo. Espirituoso. Não, eu aceito tudo e bate pronto. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Não é. Eu falo para você de coração. Eu tive uma notícia antes de vir para cá que eu sinceramente estou discordando de Deus até agora da notícia. Eu ainda não estou em concordância. Não estou. Sabe por quê? Porque eu queria entender e continuo querendo
espero que durante a ministração isso caia na minha vida, vai cair na sua, Amém. e eu seja transformado em nome de Jesus, Amém. porque nesse caso eu fiquei analisando todos os aspectos humanos, mas a única forma de entender isso qual é? Eu entendi e pronto. Eu obedeci e pronto. Não interessa o que eu penso, não interessa o que eu acho, não interessa se isso parece razoável, nem se confortável ou desconfortável. Interessa que quem está no controle da minha vida é o Senhor Jesus. E Ele sabe exatamente a história de forma completa. E se eu acreditar nisso, e não ficar contestando, discutindo, certamente eu vou alcançar o objetivo que Ele quer que eu alcance. Agora, se eu ficar aqui remoendo isso, e ficar... o que poderia acontecer, o que eu poderia ter feito diferente, o que poderia... Pronto. Eu só vou gastar tempo. Desperdício. No reino há uma determinação. E quem não acaba a determinação, perde a cabeça. Né? É com a cabeça que você pensa? Perde a cabeça. Mas respeito, não é? Não, a questão É não a é... mesma coisa aqui, né? Qualquer outra pessoa. Se você respeitar a pessoa, você vai acatar. Até mesmo que você não goste. Sim. Mas vai um pouco além do respeito. Você não... Veja bem. Assim, não, eu digo um respeito assim, sem contestação. Nesse sentido. Você respeita. No sentido de Deus. Né? Sim. Então, aí está. Não é bem um respeito. É acatar uma autoridade. É um pouco mais que o respeito do nosso humano. Porque assim, se eu entendo que é de Deus, e Deus é soberano e é Senhor da minha vida, eu tenho que respeitar no mínimo o fato de que Ele é o Criador e não eu. Eu, como criatura, eu tenho que me render à soberania, à grandiosidade das coisas que Ele tem para mim e para você. Eu não posso ficar preso na minha interpretação. Eu não basta respeito. Eu tenho que me aprofundar, eu tenho que ir um pouco mais. Eu tenho que entender que a autoridade traz bênção. O que significa dizer que se eu obedeço incondicionalmente, não como uma questão de respeito, mas entendendo que este, o meu papel, eu tenho que fazer, porque eu sou certo de que, quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu entreguei minha vida a Jesus. E eu passei a ter o quê? Um Senhor. Ainda respeito e confiança. Envolve respeito, envolve confiança, envolve intimidade, envolve... É um respeito à autoridade dele, entendeu? Assim, nesse sentido que eu quero dizer. Eu diria assim, não tem essa palavra, mas uma acatação, né? É acatar essa situação de que Deus, Senhor, de todas as coisas, de toda circunstância, Ele toma conta da minha vida, toma conta da sua vida. E eu não tenho que interpretar o que está acontecendo para me sentir tranquilo. Porque essa é a minha reação imediata, pelo menos a minha. Se eu entender o que está acontecendo, eu me sinto mais tranquilo. Agora, se eu não entender, aonde é que Ele quer chegar com isso? Então, não sei se palavras conseguem descrever, atitudes descrevem melhor. Eu faço com uma atitude de obediência, e ponto. Vai além de todas as coisas que a gente está acostumado a fazer normalmente. A gente tem que ir dar um pouquinho mais. Desce aí mais uns dois, por favor, eu andei um pouquinho, mais um, por favor. Como eu já disse, nós somos democratas de formação, né? Nossa opinião, nosso autoconhecimento, entendimento, eles ocupam um lugar importante de decisão. Eu quero conhecer, eu quero saber o que está acontecendo. E se eu não entender, não souber o que está acontecendo, a minha resistência pode ser grande, pode ser muito grande, muito grande. Eu usei o exemplo para vocês, até da mudança aqui da igreja, porque é uma coisa até entre todos nós, né? A mudança do formato. Ou eu aceito aquilo como sendo de Deus, e embarco nessa coisa e aproveito isso, ou eu vou ficar tentando compreender humanamente o que seria, e arrumando uma forma de retocar, contestar, e eu vou perder o principal, eu vou perder a oportunidade que Deus está dando de viver uma coisa nova, de viver um mover diferente. Eu sou réu confesso, eu não vou dizer para você que quando eu ouvi isso a primeira vez, eu disse, puxa, é de Deus. Cai no teu filtro, é natural que caia no teu filtro, mas de cair no teu filtro, é você trazer isso para a tua manifestação, para a tua atitude, e se opor de alguma forma, ou não se dispor a experimentar
fazer a coisa de forma velada ou parcial, eu nunca poderia ter entendido o que está acontecendo. O que me permite entender é quando é de Deus e eu vou de cabeça nesse negócio. E eu digo para você que muitas e muitas coisas maravilhosas têm acontecido, e a cada dia de forma diferente, mesmo nas situações mais adversas. E eu nunca tive uma riqueza tão grande de conhecimento a respeito das pessoas que a gente ministra, das pessoas que a gente tem contato, das pessoas que Deus tem nos dado a possibilidade de interagir, como nós estamos tendo agora. Mas isso é uma questão de obediência. Se eu não me coloco nisso a ponto de fazer, sem filtrar no meu conceito, no meu conhecimento, nos meus exemplos humanos, se eu não fizer isso, se eu não abandonar essas coisas, eu vou continuar sendo democrático. Mas quantas vezes a preocupação é, mas a maioria não pensa assim, mas alguns se sentem desconfortáveis. Eu penso, Jesus fez as coisas todas para que todos se sentissem confortáveis? E de quem nós somos seguidores? Dele. Eu não imagino, sinceramente, os discípulos confortáveis em quase nenhuma situação. Eles estavam desconfortáveis quase que o tempo todo. Jesus fazia questão de botá-los numa situação humanamente desconfortável. Porque ele estava estabelecendo o reino. Estabelecendo o reino também na vida daquelas pessoas. Por isso, esses são exemplos para nós. Não é? A raiz democrática, vamos mais uma aí por gentileza. Infelizmente, ela está muito enraizada entre nós cristãos. Nós ainda pensamos que as coisas têm que ser decididas no coletivo. É o que todo mundo acha, o que todo mundo pensa, sabe, o que a maioria se sente confortável. Isso não é uma coisa de reino, não tem nada a ver com reino. Reino não é assim, tem nada a ver com autoridade. E se nós continuarmos a viver assim, construindo uma mentalidade cultural, né, que nós fizemos de sociedade igualitária, com relação à autoridade, no mínimo nós seremos infrutíferos e no máximo nós estaremos posicionados para o perigo. E um exemplo muito prático disso, dentro de casa. Eu falo de uma família até aqui, eu posso dizer até o dia de hoje, bem formada. Esposa, filhos, eu tenho um casamento que vai fazer agora em março 28 anos. Eu namorei 6 anos, noivei 1, são 7, com 28 são 34 anos de convivência, ou 35, é tempo bastante suficiente para poder contar uma história. Eu tenho um filho de 23, um de 26 casado, né? Está casado já há 1 ano, os dois estão formados, e não formados só no conceito intelectual. Vocês veem eles aqui na igreja, vivendo espontaneamente aqui na igreja, facilitando mesa, tocando instrumento, participando, e minhas noras igual. Isso não foi uma coisa de autoridade que prejudicou a vida deles. Porque quando não havia época de decisão, eu os trazia dando eles a oportunidade de conhecer a palavra de Deus e submeter a vida deles a Deus, ao senhorio de Jesus. Na medida que eles voluntariamente entregaram e começaram a caminhar sozinhos, eles mesmos começaram a construir uma situação diferente. Mas eu me lembro de situações, assim, procurando ser prático, muitas casas, muitos lares, há inversões. Mulheres que comandam a casa mais do que os homens. Isso não é bíblico. Me perdoem, não é bíblico. Ou comando dividido, não é assim que funciona. A gente procura, obviamente, educar as coisas segundo o conceito de Deus na minha vida, na Mari, pelo que a gente ora, pelo que a gente busca de Deus, e como a gente vem experimentando da parte de Deus a forma de executar as coisas. Mas a última decisão em casa é minha, até os cachorros sabem disso. Se você entrar em casa e você ver como os cachorros são 5, é impressionante, porque o animal ele tem um conceito diferente de autoridade. Quem manda lá sou eu. Não há o que nenhum deles possa fazer na minha presença que vá suplantar minha autoridade. A Mari está aqui como testemunha. Não há, pelos cachorros você perceber isso. Eles podem fazer o que for. Se eu disser, o Felipe, o meu filho mais novo, às vezes vai botar os cachorros para dormir. Estão todos espalhados. No meu quarto, no quarto deles, pela sala, cada um lá num canto, está esparramado, e é a hora deles saírem para dormir. E algum deles resiste, você sabe o que o Felipe faz? Ele grita, pai, o Max não quer ir dormir. Como se fosse uma criança.
Você sabe o que o cachorro faz? Imediatamente ele vai dormir. Porque ele escutou o meu nome. Há um conceito de autoridade que vai além dessa situação. Eles conseguem perceber algo que a gente muitas vezes não consegue. Um conceito de autoridade. Então, em todas as coisas que nós fazemos, nós procuramos, claro, conviver e se intimizar de forma a que tudo seja confortável, seja bacana. Mas segundo a direção de Deus. E na divergência, alguém tem que trazer a determinação. E eu entendo que este é o meu papel para acertar ou para errar. Esse é o meu papel e é a última palavra. Aquilo tem que ser decisório, tem que haver uma decisão final, está na minha mão, é minha responsabilidade. Se eu acertar, eles vão comigo. Se eu errar, eles vão também. Por isso eu tenho que procurar ouvir a Deus para ser o mais assertivo possível. Mesmo que muitas vezes eu ainda me engane. E certamente deve acontecer com vocês. Então eu estou trazendo um exemplo para o prático, para a gente entender no prático o que isso resulta. Obediência traz bênção. Mesmo que a ordem não seja uma ordem, em primeira instância, execuível ou aprazível. Pode ser uma ordem com a qual eu não concordo. Concordância não é obediência. Obediência é obediência. Cega, surda e muda. Ponto. Cachorro não discute. Ele não late para mim. Ele não olha feio. Ele bota o rabo debaixo da perna, abaixa a orelha e eu falo, vai, e ele vai. E vai mesmo. Ele não precisa nem gritar. Ele vai e pronto. Tá? Nós não somos cachorros. Nós somos muito além disso. Agora, se eles podem fazer isso, nós podemos também obedecer e obedecer incondicionalmente, né? E não condicionalmente. Agora, vai mais um aí adiante, bem no que nós estamos dizendo. Porque alguns podem dizer, desce mais um, por favor. Alguns podem afirmar, né? Eu sou submisso a Deus, mas não aos homens. Quem já não ouviu isso? Deve ser anjo. Hã? Deve ser anjo. Pois é, não sei. Deve ser. Mas, sinceramente, uma das coisas que você já deve ter ouvido bastante, e eu já ouvi muito. Ah, eu sou submisso a Deus, mas eu sou submisso aos homens. E sabe por quê? Vai mais uma aí. Eu ainda ouvi isso. Eu estou dizendo coisas que eu tenho ouvido, tá? Ao longo de anos e anos. E sabe por quê? E se eu não concordar com eles? Eu vou falar uma coisa para vocês, falando de igreja. O que tem de crente pipoca, eu não conheço uma nação maior do que o crente pipoca. E sabe por que ele pipoca? Porque na hora que a determinação é dada, na hora que aquela coisa decisória é dada, ele diz assim, isso não é de Deus. Isso é de homem, eu não concordo com isso. E pipoca na decisão, pipoca na execução e pipoca de igreja, vai pipocar na outra igreja. E vai levar esse conceito com ele. Ele vai replicar isso aonde ele for. Enquanto ele não se submeter à autoridade delegada, ele vai continuar pipocando. Porque Deus vai continuar sempre contrariando. Eu disse aqui na semana passada e vou repetir, basicamente tudo que nós vamos ver aqui é diretamente contrário àquilo que nós fomos levados a pensar. Ou aquilo que nós ainda pensamos em determinadas situações. O Evangelho de Deus ele nos confronta o tempo todo. As atitudes que Deus nos propõe confrontam a nossa maneira de ser o tempo todo. E a autoridade delegada, ele certamente vai trazer coisas que nos confrontam. Quando você estiver muito confortável, quando tudo estiver indo muito bem, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Abre o teu olho, porque nós somos matéria em reforma, em construção. Nós estamos o tempo todo sendo trabalhados para alcançar o padrão de Cristo, não o nosso padrão, não o padrão humano. Então essa desculpa do, e se eu não concordar com ele? Eu disse semana passada e repito, a Bíblia é repleta de exemplos nesse sentido. Davi e Saul é uma dessas.
Eu tenho absoluta convicção, pelo que Davi escreve, que ele não concordava com o que Saul dizia. Ele se opôs. Ele foi lá e matou Saul. Transgrediu a autoridade? Não, né? E ele era autoridade já instituída. Então, vamos mais um aí. Exatamente nesse ponto que a nossa criação e o nosso pensamento incorreto em relação à igreja e ao corpo, eles podem nos colocar numa enrascada. A gente achar que eu teria feito diferente. Quem já não pensou assim? Hoje, né? Ontem, é mais ou menos assim. Eu poderia ter feito diferente. É impressionante. Tem gente que, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas certamente acontecerá com todos vocês aqui. Um dia você está ministrando alguém, ou você está ministrando uma igreja, um grupo de pessoas, e tem alguém lá na plateia que está ali só para discordar. Ele anota tudo e ele arruma uma forma distorcida de dizer, eu faria diferente. De tudo que você disser e tudo que você falar, ele está ali para arrumar uma forma diferente de fazer. Uma indisposição à submissão. Eu sou autônomo. Eu compreendo melhor, eu entendo melhor. Deus fala comigo. Tem gente que é vice-deus. Deus fala com ele, não fala com mais ninguém. Muitas e muitas vezes entrou gente no meu gabinete e dizia assim, pastor, porque Deus me deu assim algo fantástico e eu queria passar para você essa situação, essa visão, esse trabalho, e olha, é isso e assim e tal, e pá, e vamos fazer isso e aquilo, e vai fazer aquilo, e vai acontecer o outro. Ótimo, Deus falou com você, que bom. Então sabe o que? Faça. Eu? Não, mas é para você fazer. Peraí, ele falou com você e é para mim fazer? Por que não você? Se você não se dispõe a fazer o que está me colocando, por que eu devo? Será que é Deus ou será que é a sua cabeça? Já pararam para pensar nisso, não? Você só tem boas ideias para os outros executarem? Você nunca está disposto a botar a mão na massa? O nosso intuito aqui não é a gente ficar sentado um ano aqui e sair daqui. O intuito é botar a mão na massa. Eu espero estar trabalhando o caráter de líderes que se disponham a receber e transmitir a autoridade de Deus para que o reino de Deus se fortaleça, se estabeleça. Não é para ficarem olhando uns para os outros dizendo, como eu sei a respeito disso, mas não obedeço nada, não faço nada e nem transmito isso a ninguém. Como é que se pode fortalecer? Tem gente que acha que ginástica passiva funciona, né? Senta naquela maquininha, mexe a tua perna, já viram? Ela mexe a perna para você, mexe o teu braço para você e acha que sai de lá e fez exercício. Fez? Vocês entendem o que eu quero dizer, não? Deus espera que você faça o seu quinhão, a sua parte. E é para isso que nós precisamos nos concentrar e não ficar enrascado. Ao invés de fazer a nossa parte, nós gastamos nosso tempo fazendo o quê? Enroscando aquilo que os outros fazem, ou aquilo que a igreja faz. Eu poderia fazer melhor, mas eu não faço nada. Eu teria feito melhor, mas de verdade eu não faço nada. O que eu faço é comentar. O que eu faço é apontar. Contestar. Me opor. Recalcitrar. Essa é a palavra. Nós não podemos separar nossa submissão à autoridade estabelecida por Deus, como eu já disse, da submissão à autoridade delegada. É o próximo slidezinho aí. Próximo. Não há como apartar. Deus age através da sua autoridade delegada. E nós vamos ver isso aqui muito. Tá? Muito daqui para frente. Bastante mesmo. Toda a autoridade é originada nele. E para nos certificarmos, é sempre bom a gente conferir com o manual de instrução, manual do proprietário, né? Então, se a gente olhar na Bíblia a esse respeito, o que a Bíblia diz? Né? Vai no próximo slide aí, por favor. O que eu acabo de dizer é só o título. Foi aí o próximo? Foi?
É difícil, ou é duro, recalcitrar contra os arguilhões, né? Eu já coloquei aqui que o arguilhão é aquele instrumento que ata os bois à carroça, e ele tem um dispositivo de espetos, que por mais que o boi queira tomar o seu caminho, andar no seu tempo, ou se opor a carregar a carroça, ele vai ser machucado por isso. Ele não vai conseguir exercer essa empreitada. Infelizmente, para o boi, vai doer toda vez que ele se opor, toda vez que ele resistir, toda vez que ele quiser tomar uma atitude diferente ou tomar um rumo diferente. Então, toda pessoa, é o que diz a Bíblia em Romanos 13, 1 e 2, toda pessoa esteja sujeita, põe aí mais um slidezinho, por favor. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que existem foram instituídas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. É pesado isso, né? Mas quer dizer que toda vez que eu resisto à autoridade de Deus, veja bem, não porque ele falou aqui, mas porque ele falou através de uma autoridade delegada, a quem eu devia me submeter. Exemplo claro. Toda vez que eu resisti àquilo que for proposto pela autoridade sobre a minha vida, e todos estão sujeitos à autoridade, eu estou sujeito à autoridade do Ares e da Lilian, toda vez que eu me opor a isso, eu estou em rota de colisão. Eu vou entrar na situação de trazer sobre mim mesmo condenação, porque eu sou ciente de que eu estou aqui para obedecer. E eu falo para vocês na posição de quem já esteve à frente de um trabalho. 9 anos eu e a Mari presidimos uma igreja. Não foi um dia, nem 2, nem 3. E uma igreja mais ou menos desse tamanho. Não era muito menor, não. E hoje eu estou aqui servindo a Deus através ou debaixo da autoridade do Ares da Lilian. Espontaneamente, voluntariamente e convictos que nós estamos no nosso lugar. Não saí fugido, não foi dissensão, nem briga, nem dissolução, absolutamente. Absolutamente. Eu tive de Deus um freio no meu físico para eu parar um tempo, refletir e Deus me trazer até aqui e me colocar na posição que eu me encontro hoje. Se eu tinha isso claro na minha cabeça? Não, eu não tinha. Se eu fosse contar esse plano algum tempo atrás, eu ia sentar e rir de mim mesmo por ter pensado a esse respeito. Há um tempo atrás eu poderia dizer para você que eu jamais botaria os meus pés aqui na comunhão cristã. Eu não tinha nenhuma disposição por mim mesmo de fazer isso. Não que eu tivesse alguma coisa contra alguém ou um mal entendido, em absoluto. Tudo que era para resolver já tinha sido resolvido, muito bem resolvido. Mas eu não tinha nenhum interesse, nada, zero. E vou dizer mais, quando eu entrei aqui, que vi o Ares, abracei, fui ficando, eu falei, já que eu estou ficando, entenda uma coisa, Ares, você não me chama por gentileza nem para orar pelas ofertas. Eu não quero fazer nada, eu quero ficar sentado, quieto no meu canto. Quando vocês encontrarem ele, aliás, ele não está aqui hoje, mas estará na próxima semana, nos visitando. Hoje é aniversário do seu Arthur, 81 anos. Vocês podem perguntar isso para ele. Não me chama nem para orar pelas ofertas. Teve um dia que ele fez sinal lá. Eu tomei tanta espetada. Difícil recalcitrar contra os aguilhões. Difícil. Eu não posso aqui, eu passaria a noite contando as espetadas que eu tomei. Então existe muita coisa para a gente refletir nessa passagem. E nós vamos ter oportunidade de nos aprofundar nela muito. A gente vai, isso aqui, ainda lá para frente, me vem a cabeça muita coisa. Mas por hora a gente vai comentar somente alguns aspectos disso, né? Vamos lá na próxima. Primeiro é que Deus estabelece os que governam. E a verdade pura e simples é que ninguém pode estar no lugar legítimo de autoridade sem o conhecimento de Deus.
Se eu não tiver em mim conhecimento de Deus, da vontade de Deus, de quem Deus é, do que Ele representa, aliás, não o que Ele faz, não o que Ele me traz, não o que Ele me proporciona, quem Deus é. Se eu tiver esse conhecimento, certamente eu posso estar num lugar legítimo de autoridade. Se eu não entender quem Ele é, e nos submeter a quem Ele é, certamente não vão submeter a mim, porque eu por mim mesmo não vou além disso. É o Fidel, o Bashar al-Assad. Todos eles, todos os déspotas que um dia mantiveram pela força, até que um dia a força não é suficiente, alguém mais forte vem e toma pela força a mesma coisa. E o reino não é pela força, né? É pela força? Oi. Eu tenho um testemunho para dar a respeito disso. Na verdade, eu estava até procurando aqui, mas eu não consegui encontrar, eu não me lembro aonde está em Isaías, mas o dia que a Dilma foi empossada, que fechou a votação, as eleições e tal, eu falei, Senhor, não é possível. Eu não acredito. Eu comecei a chorar. Eu falei, não é possível que o Senhor permitiu uma coisa dessa. Olha, palavra de uma. Deus deu uma palavra, né, em Isaías, que eu vou trazer semana que vem para falar com vocês. Eu fiquei, mas assim, embasbacada, porque, sabe, tá, quem é, sabe, você, para me questionar, que a autoridade é minha, está em Isaías, eu não consegui, eu não lembro que capítulo é. Eu falei, gente, mas Senhor, não foi isso aqui que ele falou, me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Porque a autoridade, César, boa ou má, ainda assim, por Deus foi instituída. O propósito final de todas as coisas, nós achamos que entendemos. E achismo não faz parte do reino. Deus tem maneiras de agir diferentes. Por isso nós precisamos ter esse princípio bem claro no nosso coração. Esse princípio de submissão. Pode tocar aí, o próximo. Bem claro, submissão à autoridade delegada por Deus. Próximo diz: se nos rebelamos contra essas autoridades, que é o que você disse, nós estaremos rebelando contra a ordenança do Senhor, do nosso próprio Deus, e é isso que o profeta te alertou. E aqueles que assim o fazem, trazem inevitavelmente juízo sobre si mesmo. Não podemos nunca nos esquecer que o nosso Pai, que não é um líder faminto de poder, eu coloquei lá antes que você dissesse, está ali, ó. Baixa o próximo slide, por favor. Nós não podemos esquecer nunca que o nosso Pai, que não é um líder faminto de poder, é o autor dessas palavras. Ele diz que toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus. Foi um profeta? Foi. Foi escrito por um homem? Foi, mas foi divinamente inspirado por Deus. Não é vontade humana. Tá? Então, no próximo diz aí: embora não sejamos rápidos em admitir, muitos se veem responsáveis somente perante Deus e não perante as autoridades. Ah, eu sirvo a Deus, mas não sirvo ao Abis. Eu sirvo a Deus, mas não sirvo a Lilian. Eu sirvo a Deus? Que Deus eu sirvo? Hã? Será que eu tenho um Deus a quem eu sou imagem e semelhança? Ou então eu tenho um Deus que é a minha imagem e semelhança? Eu posso criar um Deus para mim, né? Nunca é demais lembrar que aqueles que pensam dessa forma entrarão em rota de colisão com aquele que dizem ser o seu Senhor. A quem dizem ser o seu Senhor. Como eu me rebelando contra uma autoridade instituída, eu não vou estar me rebelando com o senhorio de Deus na minha vida. Eu me rebelei contra uma autoridade instituída, eu estou me rebelando diretamente contra o Senhor, contra a autoridade de Deus. E ponto. Deus não age se você não se submeter, se você não entender esse princípio. O princípio de autoridade é que Deus é autoridade sobre todos e sobre todas as coisas e sobre todas as autoridades. E eu me submeto a isso. Isso muda o aspecto das coisas. Então o próprio Jesus
é quem admoesta Saulo, que mais tarde, transformado, se tornou Paulo, né? Dizendo, põe aí, tem que pular um e mais um. Ele é quem disse, Jesus disse, dura coisa, Paulo, é recalcitrar contra os arguilhões. Atos 9:5. E Paulo, nós sabemos que teve uma resistência monstro, porque ele tinha um intelecto muito bem instruído, ele tinha uma posição social muito bem definida, ele tinha convicções muito firmes, ele tinha o apoio de muitos, tinha uma cidadania que lhe garantia trânsito livre. Paulo tinha lá circunstâncias especiais. E o que ele fazia? Resistiu e resistiu e resistiu, até o dia em que se entregou completamente. E nós sabemos os benefícios que isso gerou na sua vida e na minha vida. Quando nós olhamos, por exemplo, de Paulo, de onde ele saiu e o que ele se tornou, nós vemos, meu Deus, que processo inverso de transformação àquilo que a gente imagina. Olhando para Paulo antes, como Saulo, ele era um exemplo de sucesso, né, na sociedade. Ele era o cara. E depois ele se tornou quem? Para essa sociedade era alguém de respeito zero, nenhum. Aliás, como eu disse, ele era um craque em conhecer sinagoga e prisão. É as duas coisas que ele ia visitar primeiro quando entrava numa cidade. Que ele começava numa e terminava na outra. Não é assim? Um cara que vivia numa condição completamente diferente. E às vezes o que nós estamos buscando é isso. Nós estamos buscando no mundo, nessa visão democrática, nessa visão ditatorial, e não na visão de reino, na visão de Deus. Então aqueles que resistem à autoridade de Deus, quer seja diretamente, como Paulo fez, ou indiretamente, através da sua autoridade delegada, estarão em plena prática da resistência ao inevitável. Mas hora, menos hora, os aguilhões vão espetar você e vão te fazer lembrar das coisas que vos tenho dito. E você vai acabar a duras penas fazendo o que já devia ter feito. Então, na maioria das vezes, isso pode ser bem dolorido, uma lição na qual muitos de nós acabaremos aprendendo de forma ou da forma mais difícil. Aliás, é quase sempre assim, né? Quase sempre acontece da forma mais difícil. Por isso que nós vamos concluir hoje a nossa etapa de introdução. E eu quero trazer um exemplo aqui, um exemplo prático. Alguns talvez já conheçam a história, porque já leram, que é muito bacana. E, para mim, ilustra perfeitamente o que nós estamos tratando, né? Se você seguir 2 slides aí, que eu já falei, está aí. Então eu quero, esses minutos finais, um testemunho como o seu, que eu gostaria de ouvir mesmo, a palavra que Deus trouxe na próxima semana, porque nós estamos aqui para isso, para interagir. Hoje eu vou trazer um exemplo de quem escreveu o livro, mas eu quero que os exemplos que surjam daqui para frente sejam os nossos. Eu quero poder ter o privilégio de ouvir os seus exemplos, os meus exemplos que eu tenho compartilhado aqui, a gente compartilhar a nossa vida e ter exemplos de submissão e de experimentação à autoridade de Deus, à autoridade delegada de Deus na nossa vida. Amém? Deixa eu ler aqui com vocês, vou botar meu óculos para tentar ler aqui. O testemunho é bem bacana, nós vamos gastar uns minutinhos aqui lendo, mas ele é bem legal. Diz assim o título: Minha própria experiência de advertência. Olha só a história. Falando sobre dor, eu me lembro quando meus olhos foram dolorosamente abertos para o fato de que resistência à autoridade delegada era a resistência à autoridade de Deus. Para mim, estava estampado para sempre, como um monumento relacionado à tolice de recalcitrar contra os aguilhões. Por volta de 1980, eu recebi a oferta para pastorear os jovens de uma grande igreja internacional. E após orar e receber uma tremenda confirmação, eu aceitei essa posição como vontade de Deus. E me senti esmagado, porque eu não tinha experiência com o ministério de jovens, e me encontrei sendo parte de uma das igrejas que mais influenciavam e cresciam na América do Norte.
Comecei então a devorar livros e manuais sobre o ministério jovem. Um livro era do pastor titular de uma igreja em Louisiana, que possuía um tremendo programa para jovens. E eu pedi à minha secretária que telefonasse e perguntasse se eu poderia passar 2 dias com o grupo. Os líderes dessa igreja graciosamente me deram as boas-vindas e nós selecionamos juntos as datas. Ao chegar lá, fui levado imediatamente para a reunião de quarta-feira à noite, com a qual fiquei admirado. Eles tinham seu próprio auditório, o qual comportava 1.500 pessoas sentadas. Estava praticamente lotado. Eles não estavam fazendo jogos, nem pregando temas fáceis, ou que fossem somente para o agrado dos que estavam lá. A mensagem era sobre pureza e poder. E, acima de tudo, os jovens estavam, na verdade, animados por estarem naquele lugar. Eu estava feliz e senti que certamente havia escolhido o grupo correto para aprender as minhas lições. E no dia seguinte, encontrei-me com os líderes da igreja. E, novamente, eu quase não pude acreditar no que vi. Eles possuíam o seu próprio prédio de administração, 2 secretarias que trabalhavam em tempo integral e 4 pastores de mocidade, também trabalhando em tempo integral. As estatísticas eram assustadoras. Até então eles tinham 1.250 jovens adultos no ministério. E o mesmo estava crescendo numa velocidade admirável. Cada um dos 4 pastores me disse exatamente a mesma coisa. O sucesso do ministério era devido às festinhas que eles tinham toda sexta-feira à noite, em mais de 100 lugares diferentes ao redor da cidade. As festas eram, na verdade, grupos de células com o objetivo de ver a juventude salva. E o conceito era simples demais, mas profundo. É difícil fazer com que jovens não crentes venham à igreja, então mais fácil é levá-los a uma festa. E durante a semana, cada membro do grupo de jovens era incentivado a convidar uma pessoa da escola para ir à festa de sexta-feira à noite. Uma vez que eles chegavam lá, eles comiam, socializavam e ouviam música contemporânea cristã. O líder deles, um aluno do colegial ou faculdade, começava uma organizada discussão com base bíblica e finalmente acabava a conversa no tópico da salvação. A seguir, eles davam oportunidade para aqueles que estavam lá de entregarem sua vida para Jesus. E como resultado, muitos dos que estavam visitando pela primeira vez eram salvos. Eles eram acompanhados e instruídos na importância da comunhão e da igreja. Nomes e telefones eram trocados e eles eram convidados para o culto de jovens na quarta-feira à noite. Eu visitei uma das festas e fui inspirado quando muitos estudantes não salvos deram a sua vida a Jesus. Então eu retornei para a minha igreja e compartilhei com minha assistente o que havia aprendido. Ao orar, eu senti que devíamos fazer a mesma coisa no nosso grupo. E também compartilhei muito feliz a visão com um pastor titular. No estacionamento, após o culto de domingo pela manhã, ele me encorajou e disse: "É isso aí, irmão, vai fundo." Enquanto orava, Deus me deu um plano. Ouçam bem. Eu comecei imediatamente uma escola de liderança para preparar meus líderes. Anunciei na terça-feira à noite para todo o grupo e, para minha alegria, 70 pessoas apareceram para a classe de liderança no domingo pela manhã. Eu os ensinaria semanalmente durante 6 meses princípios de liderança, tais como fidelidade, integridade, compromisso, servidão e visão. Após 5 meses, o Senhor falou ao meu coração novamente em oração e disse: "Escolha 24 jovens na sua classe de liderança e comece uma classe de discipulado para eles. A partir deles você escolherá seus primeiros líderes para as festas." Eu comecei imediatamente a treinar aqueles líderes para as primeiras células. Durante os próximos 2 meses, preparei aqueles líderes para as festas dos grupos de células e preguei sobre a visão numa terça-feira à noite para o principal grupo de jovens. Meu pastor assistente e eu trabalhamos nos currículos dos líderes e em muitos detalhes, tais como o local das festas, a divisão da cidade, os distritos de escolas,
através do CEP, como o grupo se expandiria e como nós lidaríamos com isso. Demos tudo de nós mesmos para esse fim, com o propósito de alcançarmos almas perdidas. Todos estavam animados. A visão havia sido compartilhada com os que frequentavam os cultos dos jovens. Os jovens já estavam falando sobre as pessoas que gostariam de convidar, primeiramente para suas festas. Estávamos orando para que Deus tocasse corações e que eles respondessem e vissem sua necessidade por Jesus e por serem salvos. Meu assistente e eu podíamos enxergar o santuário completamente cheio com 2.500 jovens nas terças-feiras à noite. Estávamos, no mínimo, cheios de vontade e visão. Esperem que a coisa vai andar mais um pouquinho. 3 semanas antes de começarmos as primeiras festas, eu entrei na reunião semanal dos pastores, totalmente despreparado para o que estava prestes a ouvir. Nossa reunião de quinta-feira. Na reunião, o pastor titular compartilhou com os 11 pastores auxiliares as palavras devastadoras que se seguem. Cavalheiros, o Espírito Santo me direcionou e me mostrou que nossa igreja não deve ter células. Então, eu quero que todos vocês cancelem quaisquer encontros que estejam acontecendo nas casas dos membros. Fácil essa? Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Devia haver algum tipo de erro ou desentendimento. Os olhos assustados do meu assistente encontraram-se com os meus enquanto estávamos confusos. Eu tentei me confortar com o pensamento. Ele não quer dizer os jovens. Ele está falando dos outros. É o que ele diz aqui. Ele está falando dos outros pastores. Não é com os jovens. Por favor. O pastor dos solteiros, o pastor dos casais, o pastor dos idosos e outros pastores tinham celas, mas eles não estavam indo muito bem. E esse realmente não era o foco do ministério. Além do mais, eu havia falado com o pastor titular sobre a minha ideia há alguns meses no estacionamento, e ele disse, vai fundo. Então eu concluí que o departamento de mocidade só poderia estar isento dessa moratória. Eu não podia esperar nem mais um pouco. Com licença, pastor, você quer dizer, exceto o Ministério dos Jovens, certo? Ele olhou para mim e disse, John, o Espírito Santo falou comigo e me disse que a direção para a nossa igreja é que não tenhamos grupos de células. Eu disse novamente, pastor, lembre-se de alguns meses atrás, eu viajei para o grupo de jovens de Louisiana. Eles tinham 1.250 estudantes no seu grupo de mocidade. Todos os 4 pastores disseram que era devido às suas reuniões em célula. O pastor olhou para mim e disse, John, o Espírito Santo falou comigo e me disse que a direção para a nossa igreja é que não tenhamos grupo de células. Parece Pedro, 3 vezes. Tornei-me muito desencorajado e disse, mas pastor, nós poderíamos encher nosso auditório com 2.500 estudantes. Poderíamos ver toda a juventude de Orlando, Flórida, salva. Ele repetiu as mesmas palavras. Eu argumentei com ele por aproximadamente 15 minutos. E todos os que estavam na reunião sentiram a tensão aumentando. Para minha felicidade, as únicas palavras que continuavam saindo da boca do pastor eram as que ele cria que Deus queria que ele falasse. E, finalmente, eu estava quieto, mas estava borbulhando por dentro. Você nunca passou isso, tá bom? Nem eu. Eu não escutei nada mais pelo resto da reunião. Tudo o que eu podia pensar era, nós trabalhamos tanto durante esses 8 meses. Ele sabia que estamos fazendo isso. Eu o disse meses atrás. Como ele pode desligar o veículo que traria centenas, outra vez milhares para o reino? Ele está impedindo o mover de Deus. Olha isso. O que eu direi à mocidade? O que os meus líderes pensarão? Eu fui até a Louisiana. Que desperdício de dinheiro. Eu não posso acreditar que isso já está acontecendo. Meus pensamentos eram praticamente infinitos. E em todos eles eu estava do lado de Deus e o pastor não entendia. Quando a reunião terminou, eu voei como uma abelha para fora da sala de conferência. Um pastor auxiliar mais velho, mais sábio, tentou me parar e dizer palavras de sabedoria,
prudência, conforto, mas eu olhei para ele e disse: Fred, eu não quero conversar. Ele viu que não conseguia nada e me deixou. Eu dirigi até minha casa, abri a porta da frente e recebi a saudação da minha esposa. Lembra que eu falei aqui semana passada? Não? Eu não respondi, mas disse: você não vai acreditar no que ele fez. Ou seja, ela disse: oh, amor, você chegou, boa tarde. Você não sabe o que ele fez. Ao ouvir o tom da minha voz, ela respondeu com interesse: quem e o que ele fez? O pastor, ele cancelou as festas dos grupos de células. Aquilo no que temos trabalhado por 8 meses, ele cancelou tudo. Dá para acreditar? Ele orou para mim e disse com a voz mais clara e séria. Ela olhou para mim, e me disse com a voz mais clara e séria: parece que Deus está tentando ensinar a vocês alguma coisa. Então ela caminhou para o nosso quarto. Agora eu estava com raiva dela. Eu fui para a cozinha e coloquei meus pés sobre uma cadeira, olhei para a janela da frente e continuei meus pensamentos sobre como o pastor estava errado. Somente adicionei a esses pensamentos o de quão insensível e sem discernimento minha esposa era. Ele já não está mais com raiva só do pastor. Enquanto olhava para fora da janela, o Espírito Santo falou ao meu coração e ele disse: John, qual ministério você está construindo? O seu ou o meu? Eu disse: o seu, Senhor. E ele rapidamente respondeu: não, meu não. Você está construindo o seu. E eu disse: Senhor, nós não podemos levar a maioria dos estudantes para a nossa igreja, mas podemos levar para festas. Eu comecei a argumentar o plano com ele, como se ele não soubesse. E ele diz: como facilmente nós somos enganados, né? E é verdade. O Senhor permitiu que eu desabafasse tudo. E então disse: John, quando eu trouxe você a esta igreja para servir este homem, eu fiz de você uma extensão do ministério que eu confiei a ele. E eu o chamei para ser braços e pernas dele. Eu coloco somente um homem responsável por cada ministério. Ele me fez lembrar de Moisés. E a Bíblia diz: Moisés certamente foi fiel em toda a casa de Deus. Ele era o líder que Deus colocara sobre a congregação. Então ele me lembrou de Tiago no Novo Testamento. Tiago era o líder da igreja em Jerusalém. E ele me lembrou do incidente no qual circuncisão era a questão em meio aos fiéis. Lembra disso? Paulo, Barnabé, Pedro, João e todo o resto dos apóstolos e anciãos da igreja de Jerusalém se reuniram para falar sobre isso. Alguns dos fiéis fariseus, que também eram líderes, falaram primeiro. Depois Pedro falou, e após eles Paulo e Barnabé compartilharam o que Deus estava fazendo entre os gentios. E uma vez terminado, Tiago se levantou, resumiu o que havia sido dito e então finalizou: portanto, eu julgo. Como cabeça, ele deu sua decisão, e todos eles, incluindo Pedro, Paulo e João, se submeteram à sua decisão. Eu vi essa dinâmica ilustrada nas Escrituras quando o anjo libertou Pedro da prisão. Pedro disse para os cristãos na casa de Maria: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E o mesmo aconteceu com Lucas e Paulo, quando eles vieram para Jerusalém. Lucas escreveu: logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. E no dia seguinte, Paulo foi conosco para a casa de Tiago, e todos os anciãos compareceram. Por que Pedro e Paulo identificam Tiago nesses dois acontecimentos? Está claro que ele era um líder pela maneira como seu nome é separadamente mencionado. Uma vez que o Espírito Santo esclareceu-me nesse ponto, ele continuou: John, quando você estiver perante mim, e em julgamento pelo período em que você esteve servindo a este pastor, você não dará conta primeiramente de quantos jovens você levou à salvação em Orlando, Flórida. Você primeiramente será julgado pela sua fidelidade ao pastor sob o qual eu te coloquei. Olha o que Deus disse para esse cara. Então ele disse algo que me deixou em estado de choque.
Na verdade, você poderia ganhar toda a mocidade de Orlando e vir perante mim e ser julgado por não ter sido submisso e fiel ao pastor sobre o qual eu te coloquei. Pesada brincadeira, não? Ou seja, o ministério frutífero, mas eu vou com as 4 patas para um lugar quentinho, simplesmente porque eu desafiei a autoridade sobre a minha vida. Com aquelas palavras veio uma sensação renovada de temor de Deus. Com toda a minha defesa abaixo, eu me senti como barro nas mãos do mestre. Ele continuou: John, se você continuar nessa direção, você irá numa direção enquanto a igreja estará indo em outra. Você trará divisão para a igreja. O prefixo di significa 2. Colocando tudo junto, divisão significa 2 visões. Porque existem tantas igrejas e lares se dividindo hoje. Existe mais de uma visão, o que significa que alguém não está sendo submisso a autoridades coordenadas por Deus. Deus ordena homens como líderes, porque qualquer organização com 2 cabeças está condenada à divisão. Eu imediatamente me arrependi da atitude rebelde. E após orar, eu sabia o que tinha que fazer. Peguei o telefone e liguei para o pastor titular. Quando ele atendeu, eu disse: pastor, sou eu, John Bevere, e eu estou lhe telefonando para pedir perdão. Deus me mostrou como eu tenho sido rebelde para com sua autoridade, e eu pequei terrivelmente. Por favor, me perdoe. Eu cancelei os grupos de células imediatamente. Ele foi muito gracioso e me perdoou. E assim que eu desliguei, eu ouvi o Espírito Santo me fazer uma pergunta. Agora, como você dirá aos 24 líderes no fim da semana? Eu vi como uma visão, uma imagem minha, entrar por uma sala com os líderes e uma voz monótona dizer: gente, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Again. Eles olharam para mim com curiosidade, perguntando: o quê? Eu continuei com minha voz pesada e monótona. Vocês sabem que nós temos trabalhado nisso durante 8 meses, mas o pastor cancelou os grupos de células. Nós não teremos nossas festas de sextas-feiras. Eu vi todos eles choramingando e reclamando com desgosto sobre a decisão. Foi fácil perceber que eles estavam chateados com o pastor titular. Todos nós éramos suas vítimas, e é claro, eu fiquei bem às custas dele. Após pensar sobre essa cena, que ele só imaginou, eu ouvi a pergunta do Espírito Santo, assim: é isto que você vai fazer? E eu respondi: não, Senhor. No próximo encontro, eu entrei na sala cheia de líderes, com confiança, com um sorriso no meu rosto e ânimo na minha voz. E com entusiasmo eu anunciei: gente, eu tenho ótimas notícias. Eles olharam para mim com curiosidade. O que aconteceu? E eu continuei: Deus nos livrou de produzir e construir algo que não era dele. Olha a diferença de colocação. Nosso pastor titular nos disse numa reunião com a equipe esta semana que a direção do Espírito Santo para esta igreja é que não tenhamos grupos de células. Portanto, imediatamente as festas estão canceladas. Todos eles pareciam refletir minha alegria e em voz gritaram: uau, que bom! Eu nunca tive nenhum problema com eles. Eu não fui o único que cresceu com essa experiência. Todos nós aprendemos. Tempos mais tarde, eu tive a oportunidade de compartilhar com eles o que havia acontecido. E muitos desses jovens hoje estão em ministérios de tempo integral e vão muito bem. Concluindo, quando a gente ouve a voz de Deus, através da autoridade delegada, na maioria das vezes, dói. E em quase todas as ocasiões, acaba contrariando a gente de alguma forma, de algum modo. Agora, se eu obedeço, eu trago bênção sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre o meu ministério e sobre as pessoas que estão debaixo da minha autoridade. Se eu resisto à autoridade de Deus, acontece o quê? A autoridade na minha casa vai por água abaixo. A autoridade no meu trabalho vai por água abaixo. A autoridade
sobre as pessoas às quais eu tenho a responsabilidade que Deus me deu, vai por água abaixo. O meu ministério vai por água abaixo. Como eu posso refletir a autoridade de Deus se eu não submeto a autoridade de Deus? Como os meus liderados podem submeter a minha autoridade se eu não submeto a do meu líder? Se a gente pensar nessa história, quantas vezes nós já não tivemos planos maravilhosos e grandiosos? E como eu disse lá no começo, eu disse para muitos, vai fundo. Só que Deus disse, não é por aí. E não é por aí, não é por aí. Mas Deus, nós já fizemos tudo. Não é por aí. Nós temos que estar preparados, para que a nossa autoridade delegada de repente venha com mesas. Esse é o nosso exemplo, não é? O deles são festas, os nossos são mesas. Ele queria as festas, e o pastor, não serão em células. Mas nós queríamos ficar em pé, quantos de nós? Ou alguns escondidos no cantinho. Tem gente que reclama que passa muito para lá e para cá na frente. O que isso importa? O que importa é que a vontade de Deus está sendo feita e as pessoas estão felizes, alegres, estão sendo tratadas. Cada um que senta na mesa e tem a coragem de dizer que não está aproveitando, é porque está surdo, mudo e cego, não é possível. Porque é um mover impressionante. Eu fico abismado com a velocidade que as pessoas se colocam. Domingo passado, gente que veio a primeira vez na igreja falando sem parar, abrindo o coração e chorando e contando a sua vida. E eu assim, estarrecido, só passeando e vendo estarrecido. Se era bom, se era ruim, se parecia interessante ou não parecia, se era estapafúrdio ou não, se eu gostava de outro jeito, se eu tinha me aplicado muito a respeito das outras coisas, o que isso importa? Importa quando a vontade de Deus acontece, a nossa vida, consequentemente, acontece. Quando nós entendemos que Deus age através da autoridade delegada, nós recebemos também em nós a autoridade de Deus e ministramos essa autoridade de Deus. Na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso ministério. Eu falo aqui para líderes, porque vocês todos aqui são líderes. Deus enxerga assim vocês e eu quero enxergar assim vocês. É assim que o Ares vê vocês. Facilitadores de outros que estarão entre nós. E como é que eu posso facilitar se eu não facilito a minha relação? Como é que eu posso facilitar outra relação? Eu não estou falando aqui para poder falar nas mesas, não. Nós estamos falando de exemplos, então vamos falar do nosso testemunho. É duro recalcitrar com os aguilhões. Você não aproveita nenhuma coisa, nem aproveita a outra. E no final das contas dá nisso. Deus é Deus. E no reino de Deus é exatamente assim. Ele manda e a gente obedece. Ponto. Acabou. E nós sabemos que ele não manda ordens flutuantes. Ele manda ordens diretas através das suas autoridades delegadas. E ponto. E eu tenho duas oportunidades. Ou eu obedeço, ou eu obedeço. Porque o boi não escapa dos aguilhões. Ou eu obedeço sem dor, ou eu obedeço com dor. Mas de toda forma, eu obedeço. Porque duro é recalcitar, ou resistir, se opor contra os aguilhões. Amém? Amém. Concluímos aqui a nossa introdução. Eu só introduzi, porque nós vamos conversar semanas afora.